A maioria das pessoas são simples de entender. Você geralmente pode prever como elas agirão, o que dirão ou como lidarão com diferentes situações. Mas os sigmas são de uma natureza totalmente diferente. Enquanto os alfa podem intimidar através de exibições óbvias de poder, e os beta pela necessidade de agradar, há algo nos sigmas que deixa as pessoas profundamente desconfortáveis. Não são qualidades intimidadoras típicas como força física ou comportamento agressivo. O que torna esses homens verdadeiramente aterrorizantes para os outros é algo muito mais psicológico, algo que a maioria das pessoas não consegue identificar, mas definitivamente sentem. Você pode não notar nada em comum à primeira vista. Mas passe tempo suficiente ao redor de um e você começará a sentir aquela inquietação sutil, aquela sensação de que está lidando com alguém imprevisível e misterioso. Conheça 5 traços dos sigmas que intimidam todos ao redor. Número 1. Ser subestimado até que seja tarde demais. A maioria das pessoas passa direto pelos sigmas. Elas veem o comportamento quieto, a falta de exibicionismo, a tendência a permanecer em segundo plano, e confundem isso com fraqueza, o que é um grande erro. Quando percebem seu erro, o homem sigma já os ultrapassou completamente. A pessoa que desconsideraram como antissocial acaba dando voltas ao seu redor estrategicamente. O cara solitário que ignoraram, esteve analisando cada movimento seu, o cara quieto esteve 3 passos à frente o tempo todo. Esses mal-entendidos acontecem em todos os lugares, em reuniões de negócios, encontros sociais ou em qualquer situação que envolva competição. As pessoas naturalmente focam suas atenções naqueles que fazem de tudo para aparecer, exibindo sua força e habilidade. Enquanto isso, o sigma observa, espera, como um mestre de xadrez que vê todo o jogo enquanto os outros se concentram em movimentos isolados. O que mais intimida as pessoas é que os sigmas não corrigem essas concepções erradas, deixam que os outros os subestimem. Às vezes, até se aproveitam disso, sabendo que ser ignorado lhes dá uma vantagem. Mesmo quando demonstram suas capacidades, as pessoas muitas vezes não entendem a extensão completa do que estão lidando. Podem ter um vislumbre, um flash de brilhante estratégia, um momento de inesperada dominância, mas, a essa altura, geralmente já é tarde demais, o sigma já alcançou seu objetivo. O novo chefe subestima o empregado quieto até perceber que ele estava silenciosamente construindo um império. Investidores experientes ignoram o empreendedor reservado até se encontrarem superados no mercado. Círculos sociais ignoram o observador distante até descobrirem que ele estava movendo peças que eles nem sabiam que existiam. Não se trata de vingança ou de provar que as pessoas estão erradas, os sigmas simplesmente entendem que ser subestimado é uma de suas maiores vantagens, e eles a utilizam muito, muito bem. Número 2. Prever resultados antes que aconteçam. Não se trata de sorte ou intuição, mas de como pensam e observam. Eles prestam atenção aos pequenos detalhes que a maioria das pessoas ignoram, como mudanças sutis no tom, linguagem corporal ou comportamento. Com o tempo, reúnem essas observações para entender o que está acontecendo sob a superfície. Não é mágica, é psicologia e percepção. As pessoas são mais previsíveis do que percebem. Elas seguem padrões em suas ações, palavras e decisões. Os sigmas estão naturalmente sintonizados com esses padrões. Enquanto outros se concentram no óbvio, esses homens notam silenciosamente as causas subjacentes e os potenciais resultados. Por exemplo, podem perceber a tensão entre colegas antes de uma discussão começar, ou podem sentir quando alguém não está sendo totalmente sincero. Sua habilidade de ler o ambiente os ajuda a ver para onde as coisas estão indo. Eles nem sempre dizem o que notam, frequentemente preferem manter suas percepções para si mesmos. Mas suas previsões costumam ser certeiras. Isso pode deixar os outros desconfortáveis, mesmo que o sigma não tenha essa intenção. Quando alguém sente que suas ações ou pensamentos estão sendo lidos como um livro, pode criar uma sensação de vulnerabilidade. Os sigmas não estão tentando intimidar, eles simplesmente estão programados para pensar profundamente e analisar tudo ao seu redor. O que torna essa característica tão impactante é quão sutil ela é. Eles não anunciam suas observações ou exigem atenção, em vez disso, deixam sua compreensão silenciosa guiar suas ações, deixando os outros imaginando como eles parecem sempre saber o que está por vir. Não se trata de controle, mas de preparação e uso de suas deduções para ficar um passo à frente. Número 3. Saber mais do que deixam transparecer.
Imagine um iceberg flutuando silenciosamente no oceano. O que você vê acima da água pode não parecer muito, mas abaixo da superfície há algo muito mais substancial. Os sigmas são muito parecidos com isso. Eles tendem a se misturar ao fundo, raramente chamando a atenção para si mesmos ou mostrando que sabem. A maioria das pessoas assume que são apenas quietos ou desinteressados, o cara sem voz nas reuniões que não diz muito, aquele que não entra em todas as conversas ou tenta provar seu ponto. Mas geralmente há muito mais acontecendo por trás daqueles olhos calmos do que qualquer um percebe. Enquanto os alfas sentem a necessidade de exibir seu conhecimento e os betas compartilham ansiosamente tudo o que sabem, os sigmas se seguram. Eles ficam perfeitamente confortáveis deixando que os outros pensem que não sabem muito, na verdade, preferem assim, operando nos bastidores, observando, entendendo, mas raramente mostrando todas as suas cartas. Não é que estejam jogando algum jogo complexo de enganação, eles simplesmente preferem as sombras aos holofotes. É onde se sentem mais à vontade, mais no controle. Quando você não está ocupado tentando provar algo para todos, pode ver as coisas mais claramente. Isso pode às vezes pegar as pessoas de surpresa. Enquanto os outros estão ocupados competindo para parecer inteligentes, o sigma quieto pode casualmente apontar algo que todos os outros perderam. Ou durante uma reunião, eles calmamente oferecem uma solução que mostra que entenderam a situação o tempo todo. Mas na maioria das vezes, eles estão bem em deixar as pessoas subestimá-los, especialmente os barulhentos e opinativos. Sabem que não há sentido em tentar ofuscar eles, ou provar que estão errados, então, apenas deixam que continuem falando, sabendo que eventualmente seu próprio conhecimento falará por si. Número 4. Deixar que os outros se embaraçem em suas próprias palavras. Assista a um mentiroso se contorcer quando confrontado com completo silêncio. É fascinante como as pessoas reagem quando suas palavras batem em uma parede de observação calma em vez da resposta defensiva que esperavam. Enquanto a maioria se apressa para argumentar ou se defender, os sigmas adotam uma abordagem diferente. Esses caras permanecem surpreendentemente calmos quando alguém começa a falar demais. Eles entendem uma verdade simples: as pessoas revelam tudo sobre si mesmas se você apenas deixá-las continuarem falando, especialmente aquelas que amam o som de sua própria voz, os fanfarrões, manipuladores, os que têm algo a provar. Quando voam acusações ou se espalham mentiras, o silêncio dos sigmas deixa os outros nervosos. Em vez de discutir, eles deixam essas pessoas continuarem, observando enquanto as contradições se acumulam e as histórias deixam de fazer sentido. Quanto mais alguém fala, mais provável é que exponha suas próprias inconsistências. O ambiente de trabalho destaca esse traço nitidamente, quando colegas tentam te passar a perna ou tirar crédito por seu trabalho. Esses homens não se defendem imediatamente, eles deixam os outros contarem suas histórias até que a verdade se torne óbvia. Os fatos não precisam de defesa, apenas de tempo para surgirem. Isso funciona muito bem com pessoas acostumadas a serem interrompidas ou a discutirem de volta. O silêncio as deixa desconfortáveis, elas continuam falando, tentando preencher o vazio, muitas vezes dizendo coisas das quais se arrependerão depois. Cada palavra cava um pouco mais fundo. Não se trata de ser astuto ou de jogar jogos mentais, mas de entender que a verdade emerge naturalmente. Mentiras eventualmente desmoronam sob seu próprio peso, e os sigmas simplesmente têm paciência para esperar. O que torna isso ainda mais inquietante é o quão calmos eles permanecem o tempo todo, sem reações defensivas, sem necessidade de provar nada, apenas observando silenciosamente enquanto alguém fala e revela sua verdadeira natureza. Número 5. Ir embora sem dar explicações. Há algo perturbador sobre alguém que pode ir embora sem sentir a necessidade de se explicar. Quando são levados ao extremo, quando seus limites são repetidamente cruzados, quando o respeito é perdido, os sigmas muitas vezes escolhem o caminho do silêncio ao invés da confrontação. Esses homens entendem que algumas situações não podem ser resolvidas com palavras. Quando colegas continuam os irritando, quando amigos se aproveitam de sua boa natureza ou quando alguém constantemente desrespeita seus limites, eles reconhecem que mais discussão é inútil. Em vez de se engajar em discussões intermináveis ou tentar justificar sua posição, eles simplesmente se retiram da equação. Não se trata de evitar conflito ou ser passivo, os sigmas apenas reconhecem quando uma situação chegou ao ponto sem retorno.
Eles viram como certas pessoas nunca mudam seu comportamento, não importa quantas chances lhes sejam dadas, como alguns confundem gentileza com fraqueza e como outros se alimentam de drama e confronto. Sua saída silenciosa geralmente pega as pessoas de surpresa. Aqueles acostumados a provocar reações ou manipular através da culpa de repente se encontram lidando com o silêncio. As táticas usuais, as exigências de explicação, tentativas de trazê-los de volta ao conflito, todas fracassam. Essa resposta não nasce da frieza, mas da experiência. Esses homens aprenderam que algumas pessoas só entendem limites quando são impostos de maneira absoluta. Quando alguém provou que não respeitará palavras, às vezes a única mensagem que entenderão é a ausência. As pessoas muitas vezes interpretam erroneamente esse comportamento como fuga, mas há uma grande diferença entre fugir do conflito e escolher não se envolver com aqueles que demonstraram que não merecem sua energia. Às vezes, ir embora não é apenas uma opção, é a única resposta sensata. Para os Sigmas, não se trata de drama ou de fazer uma declaração, é simplesmente sobre proteger sua paz quando alguém provou que não respeitará de nenhuma outra maneira. Quais outros traços você acha que intimidam aqueles ao redor dos Sigmas? Deixe nos comentários a sua opinião. Se gostou do vídeo, dê um like e se inscreva. Muito obrigado, e até a próxima!